Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Que privilégio enorme estar aqui mais uma vez falando com vocês. Alguns de vocês já me conhecem, para quem não me conhece ainda, eu vou estar me apresentando. Meu nome é Carolina, eu trabalho hoje como terapeuta integrativa. Eu sou enfermeira de formação, tá? Tenho especialidade, então, na área de estética e cosmetologia e também nas práticas integrativas da saúde. O que que é a prática integrativa, né? O que que é um terapeuta integrativo? A gente trabalha com a prevenção e promoção de saúde, tá? Hoje eu atendo pelo sindicato, então quem precisar, no final vai ter o meu arroba. Vou pedir para vocês gentilmente que vocês possam estar me seguindo na rede social, arroba Bela Frâncio. E também quem precisar pode estar procurando ali no sindicato, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós falar um pouquinho sobre esses meses coloridos, né? Para quem aí acompanha, o pessoal já sabe que tem outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul e por aí vai indo, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Que é o março lilás e o março azul marinho, tá? Gente, nós vamos falar hoje sobre a prevenção de dois tipos de câncer, tanto o câncer do colo retal quanto o câncer do colo do útero. E aí, às vezes, os meninos pensam quando a gente fala, né, em câncer de mama, câncer de colo do útero, ah, mas o que que eu tô fazendo aqui? Fica aí que tu vai ver qual a importância de você saber sobre o câncer do colo do útero, tá? Quem é que transmite? Então, vamos lá. Então, o azul marinho, ele é o mês do câncer do colo retal. Hoje, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, é o quarto câncer que mais acomete os homens, tá? E o terceiro da incidência do câncer das mulheres na região sul e sudeste. O Março Lilás, que é o mês de prevenção e conscientização, né, do câncer do colo do útero, é o quarto câncer que mais mata mulheres no Brasil, tá? Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer e a previsão para 2024 é que tenha, então, 17 mil novos casos. É muita gente e cada vez mais precoce. Tá? Eu trouxe para vocês, então vamos começar com o azul marinho, né? O que é esse câncer do colo retal, tá? O câncer do colo retal é esse câncer que vocês podem ver aqui, ó, na figurinha, gente, que pega aqui Deus da região do reto, opa, né? E aí ele pega aqui, ó, colo ascendente, descendente e transverso, tá? Toda essa região. São tumores que pegam, então, o intestino grosso, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, e vai também na região do reto e do ânus. Tá? Qual que é o principal fator de risco, né, para desenvolver esse câncer? Então, pessoas acima de 50 anos, homens e mulheres, o histórico já de câncer do intestino na família, eu, como uma boa terapeuta integrativa, eu gosto de trabalhar com prevenção e promoção. Então, lembra que eu falei para vocês? Gente, se existe a possibilidade de ter um gene que tem na família qualquer tipo de câncer, eu também considero fator de risco. Por quê? Porque aqui a gente vai entrar com a questão da genética, né? Vocês devem ter ouvido falar assim, ah, mas a minha mãe e meu pai têm diabetes, têm pressão alta. E aí tu vai falar o quê? Que geralmente, ah, eu também tenho, ou tenho histórico na família, tá? Então, essa é o fator genética. Eu posso ser predisposto geneticamente, tá? A ter esse gene da célula cancerígena, tá? Então, má alimentação ou alimentação errada, isso é o estilo de vida que a gente vive. E aí eu falo para vocês o quê? Aqui eu vou falar já puxando para os dois tipos do câncer que a gente vai falar, ou para qualquer um, tá? A questão da epigenética. O que é epigenética, Carol? É como que o externo afeta o meu interno. Então, se eu tenho uma predisposição a ter células cancerígenas, né, dentro do meu organismo, mas eu vivo uma vida totalmente errada, eu me alimento errado, eu vivo de coxinha, de Doritos, de pastel, de pizza, tomo 2 litros de refrigerante por dia, ou tomo refri todos os dias. Ah, mas às vezes é só um copinho, mas todos os dias eu uso medicação em excesso, erradamente. O que vocês acham que vai acontecer com o meu organismo? Se eu tenho essa predisposição, eu irei desenvolver a doença, tá? Então, por quê? Porque eu estou alimentando isso. Então, a questão da epigenética é o quê? Como que o externo vai afetar o meu interno? Eu posso ter a genética,
mas eu consigo mudar isso. Uma vez que um câncer, gente, eu sempre, né, gosto de trazer nas palestras, é o crescimento desordenado de uma célula tumoral. Então, se existe um crescimento de uma célula nova, tá? Cresceu. Vai ter o que também eu posso fazer crescer, né? Nascer células novas, células saudáveis. Então, como que eu faço isso? Com o meu estilo de vida, tá? Então, aqui também no câncer do colo do reto, né? Exceção de consumo excessivo de carnes vermelhas, pouca água, pessoas que tomam pouca água e o sedentarismo. Eu trouxe mais cedo nas palestras o exemplo e vou trazer para vocês também, tá? Vocês acham normal não evacuar, não fazer cocô todos os dias? Aí tem gente que vai dizer, ah, mas eu sempre fui assim. Desde pequeno eu fui assim. Gente, não é normal. Se você come todos os dias, você precisa fazer cocô todos os dias. Isso é óbvio. O nosso organismo, ele é capaz de reciclagem. Então, comi, absorvi nutrientes, jogo fora o que eu não preciso mais, tá? Só que o que que acontece? Sedentarismo, má alimentação, muito tempo sentado ou deitado, isso serve um alerta, pai e mãe aqui, para os seus filhos. A ingestão de água, tem criança que passa o dia todo sem tomar um copo de água, tá? E acaba aí tomando muitas vezes o refrigerante. Refrigerante, ele deixa o nosso corpo mais ácido ainda. À medida que vamos envelhecendo, é a lei natural do universo, nós vamos ficando ácidos por dentro. Um meio ácido, um campo ácido, é um meio propício para câncer se desenvolver. Então, eu trouxe o exemplo de manhã, né? E vou trazer para vocês de um menino, tá? Isso é uma história real. Foi um paciente que me contou, um sobrinho dela sempre teve dificuldade de fazer cocô. Passava às vezes uma semana, às vezes 9, 8 dias sem ir ao banheiro. Quando a gente passa muito tempo sem fazer cocô, as fezes vão ficando mais endurecidas na ponta. Então, quando for evacuar, quando for ao banheiro, pode sair sangue. Por quê? Porque aquele cocô mais duro machucou ali a bordinha, ali no reto, né, na saída, e acaba sangrando, pega um vasinho, alguma coisa. Então, aí a família começa a achar que é normal. Ah, mas ele passa muito tempo sem fazer cocô, ele passa dias sem fazer cocô. Esse menino tinha 14 anos quando descobriu, isso foi em outubro. Foi fazendo exames, por quê? Porque o câncer ele é uma doença silenciosa, né? Ninguém é avisado que tem câncer, né? O câncer, quando descoberto no início, ele tem 95% de chance de cura. Só que o que acontece? Como ele é uma doença silenciosa, ele vem se manifestando, não tem sintomas. Quando começam os sintomas, é porque a doença já está num estágio avançado. Então, foi feito exame, intolerância à lactose, foi atrás de intolerância a glúten, porque ele começou a perder apetite, ele não se alimentava mais, e a dor abdominal foi intensificando até que o médico suspeitou, de repente, de apendicite, porque a dor era ali embaixo do ventre, do lado direito. E aí, quando foram fazer a cirurgia, lá estava o câncer, já com metástase para outras partes de órgãos, né? Esse menino internou em março, em abril ele foi a óbito, ele comemorou os 15 anos dele dentro do hospital. E assim são vários meninos e meninas por aí, né? E também adultos e também pessoas de mais idade. Por que que eu trago para vocês? Não com a intenção de que vocês fiquem apavorados ou que isso tenha um alto impacto. É porque às vezes não está dentro da família da gente, então a gente não para muitas vezes para pensar. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, o estilo de vida influencia e muito, tá? Em como está a saúde do meu corpo. Então, alertas, pais e mães têm filhos, ensine, instigue essa criança a tomar água, a comer verduras, a comer fruta. Pode sim, né? Tá consumindo ali a besteirinha, o docinho, mas que não seja rotineiro, que não seja o café da manhã, o almoço e a janta. Ah, meu filho não come feijão, arroz, não come carne. E aí o pai e a mãe vai lá, frita um nuggets, faz um pastel, uma coxinha, dá uma pizza, porque senão a criança não come nada. Tá? Então, tudo isso é trabalho. É um pouco mais complicado? É, eu sei que é. Só que a gente vai criando o hábito de comer, tá? Tem alimentos que você vai precisar provar 60 vezes até gostar, certo?
Aqui eu trouxe para vocês, gente, vocês conseguem ver aqui, ó, os sintomas, tá? Quando pega aqui, ó, do lado direito do intestino, né? Então, qual que é o sintoma mais frequente aqui do lado direito? É diarreia, anemia e uma massa palpável. Por que anemia? Gente, o intestino, ele é responsável pela absorção das nossas vitaminas. Então, o que eu vejo muito hoje em consultório, o paciente dizer para mim, ah, mas eu tomo suplementação, vai lá na farmácia, ou às vezes vai em qualquer outro profissional que não trabalha com essa parte de limpeza de terreno biológico e suplementa. E aí não absorve essa vitamina. E fica pensando que ou a vitamina não é boa, né? É porque o intestino não tá bom. Tá? Eu não estou falando só de câncer, o intestino precisa estar bem para absorver vitaminas, até as que a gente come diariamente, né? O brócolis, a couve, a carne, o feijão, o arroz, tá bom? Quando a parte de cima ali, tá? O colo, ó, a incidência do câncer com evolução assintomática são sintomas raros e são grandes obstáculos no diagnóstico precoce. Então, do lado esquerdo, qual é o sintoma que vai apresentar? Mas isso já num estágio mais avançado da doença, tá, gente? Geralmente é constipação, obstrução intestinal, né? Aquela pessoa que demora muito para evacuar. Na parte do reto ali, o sintoma é o quê? A sensação de evacuar, parece que a pessoa quer ir no banheiro, ou parece que foi no banheiro, mas ainda tem mais, parece que ficou, tá? Muco pode vir muco nas fezes também, ou ali, então, o cocô em forma de fita, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o câncer do colo do útero. O que é o câncer do colo do útero? Também conhecido como câncer cervical, ele é causado por uma infecção do vírus do papiloma vírus, o HPV, bem conhecido então hoje também, tem-se muitas campanhas. Por quê? Porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Ponto, tá? Só que hoje, com a tecnologia, a gente pode dizer o quê, gente? Existe, Carol, um remédio anticâncer? Existe. Está no SUS e disponibilizado para todas as nossas crianças, que é a vacina do HPV. O HPV ele tem mais de 200 subespécies, tá? Só que 40 delas gostam de mucosa. E aí que o homem tem que escutar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que isso é uma doença que vai acometer somente mulheres, né? Colo do útero. Gente, o HPV ele pode dar câncer genital também, tá? Então pode dar câncer no pênis, pode dar câncer ali no reto, no ânus e na região também da boca, aqui orofaringe, tá? Por quê? Porque 40 tipos de subespécies do HPV, eles gostam de mucosas. Peguei HPV, eu vou desenvolver a doença, vou desenvolver câncer, Carol. Não, tá? Não necessariamente. O nosso corpo ele é capaz de expulsar o vírus do HPV. Por isso, geralmente, ninguém tem os sintomas, né? Então, ela é muito mais comum. Hoje, 80 a 90% da população tem o vírus da HPV, porque a vacina é recente, se eu não me engano, de 2017 para frente, que é disponibilizado via SUS. Antes disso, não tinha, tá? Como que pode ser detectado isso? Como que eu sei que eu tenho? A mulherada, preventivo, tá, gente? O preventivo, quando coletado corretamente, se tiver ali a infecção, ele vem lá no histórico, lá no resultado, onde é chamada essa mulher, então, para fazer uns exames a mais e ir um pouco mais a fundo, tá? O HPV, desculpa, o câncer do colo do útero, ele é decorrente dessa infecção muito persistente ali pelo HPV. Então, o sistema imune não tá legal, estilo de vida, acabei de falar para vocês que eu levo, meu corpo não consegue expulsar aquilo. Então, vai ficar fazendo uma lesão, vai infeccionar, 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 até que vai começar a crescer células anormais, células cancerígenas, certo? Então, a prevenção é o melhor caminho. O que tem de fator de risco? Então, primeiramente, o HPV, né? A doença em si. Outros tipos de DST também, quem já contraiu DST, gonorreia, sífilis, também apresenta risco. O tabagismo, né? Aí o uso excessivo, o uso do cigarro, não vou nem falar excessivo, tá, gente? O uso do cigarro. Várias gestações, então múltiplas gestações. E o estilo de vida, que foi o que eu trouxe para vocês ainda há pouco. Né? O câncer do colo do útero, ele é facilmente prevenido. Por quê? Pelo exame do Papa Nicolau, o nosso aí conhecido preventivo. Quais são os sintomas, tá? Dentro de todas as buscas, quando você for fazer, a principal queixa das mulheres, tá? A primeira,
é dor na relação sexual, tá? Então, não é normal ter dor na relação sexual. Procure um profissional da saúde, tá? Mulherada que tá aí, ou homens, levem isso adiante para as mulheres de vocês, né? Não digo nem esposa, mas as mulheres que vocês amam, pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser tia, uma mulher que a gente tem na vida que a gente ama, tá? Outros sintomas também, lembrando que isso já são sintomas da doença em estágio médio para avançado. Sangramento vaginal, corrimento de cor escura, fétida, dor abdominal, relacionada aí com problema de intestino, ou com a parte, né, do xixi, por quê? Porque, né, pega essa região baixo ventre e começa a acometer outros órgãos também. A mulher começa a perder o controle do esfíncter. Então, o que que é o esfíncter? É a capacidade de segurar o xixi, tá? Menstruação é irregular, quando sangra muito na menstruação. E num estágio mais avançado aí, então, o cansaço, porque aí, consequentemente, vem também a questão da anemia, né? Então, vem o cansaço excessivo, perda de peso, que começa a perder o apetite, e ânsia de vômito. O câncer do colo do útero, tá, gente? Então, ele tem sim uma cura. Por quê? Porque ele pode ser evitado, que é com o quê? Com a vacina. A vacina hoje é disponibilizada, tá? No Unidade Básica de Saúde. As meninas a partir de 9 anos e os meninos a partir de 11 anos. Todos devem ser vacinados. Pai, mãe que está aqui, levem seus filhos na unidade básica, veja se está tudo em dia a vacina deles, né? Então, por quê? A menina de 9 anos, ela não tem uma vida sexual ativa, mas essa menina de 9 anos vai virar uma adolescente de 15, 17, 20 anos, vai se tornar uma mulher, tá? Os meninos, a mesma coisa. Então, quebrem o paradigma que a gente escuta muito. Ai, mas minha filha tem 9 anos, é uma criança, ela não tem relação sexual. Sim, justamente, ela não tem. Mas essa vacina vem já com antecedência para preparar a imunidade daquele organismo para quando ter uma vida sexual ativa, estar prevenida aí, tá? E como que a gente deve evitar? Gente, eu trabalho com isso, então eu sempre vou falar, tá? Eu trabalho com prevenção e promoção de saúde. A gente consegue evitar hoje 80% das doenças, tá? Primeiro, com o nosso estilo de vida, com o fator epigenético. Primeiro, alimentação. Alimentem-se de formas saudáveis. Eu não estou falando de dieta, eu estou falando de comida de verdade, tá? Um bom prato aí de feijão, arroz, carnes, saladas, né? Consumam ovos, coloque os ovos na vida de vocês, tá? A suplementação que se faz necessária hoje, o número de litros de água adequado para o teu peso, tá? Não é, eu vou tomar 2 litros, não. É o teu peso sempre vezes 0,33. Essa é a quantidade de água que você precisa. Todas as tuas células do teu corpo precisam de água. Lembra que eu contei do caso do menino ali no começo da palestra, tá? Exercite com regularidade, né? Faça uma atividade física, seja uma caminhada, seja uma dança. Ah, Carol, não tenho tempo. Gente, quando a gente se conta desculpas de que não tem tempo, é porque não é nossa prioridade. Evite aí, então, o uso de álcool, cigarro, durma bem, né? Pegue sol, porque o sol é vitamina D. A vitamina D, ela é responsável, ajuda muito no nosso sistema imune, né? Então, o solzinho ali do meio-dia às 2 da tarde, 15 minutinhos, gente, não precisa mais que isso, que passando disso também é prejudicial. Então, tome sol, né? Vacine seus filhos, procurem um profissional de saúde, façam exames periodicamente, tá? E fujam de profissionais que olham o exame de vocês e se baseiam pelo valor de referência. Valor de referência é valor de gente doente, tá? Meu recadinho para vocês hoje é esse: previnam-se, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam. E, gente, quando a gente não para cuidar da saúde, a vida às vezes faz com que a gente pare para cuidar. E esse é a realidade de muitos pacientes com câncer, tá? Quando a gente não, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas aí quando o paciente está com câncer, é um bah quando descobre e um bah na mente, porque geral é muitas coisas que passam. Tá? Não tem como não pensar em morte, não tem como. Por quê? Porque o câncer, quando é descoberto,
80% aí já está num estágio avançado. Então, passa por todo o processo de cirurgia, químio, rádio. Então, assim, gente, vamos se cuidar. A prevenção é o melhor caminho. Me sigam nas redes sociais, tá? A minha palestra aqui é de forma voluntária. Então, o que eu peço para vocês é que vocês me sigam nas redes sociais, tá? @BelaFrance, venham acompanhar, sempre tem lá muitos recadinhos importantes, tá? Meu beijo para vocês, um abraço, se cuidem e se precisar de mim, gente, estou atendendo pelo sindicato também, certo? Podem me procurar lá e vamos cuidar aí da saúde de vocês, tá bom?